Aqui tá cheio de carro de uma escala, né? Emergência, qualquer coisa ambiental. Estão fazendo um trabalho aí. Hoje em dia a gente tem 20 pessoas, 12 suítes. Entre gente de Minas, muitos pacotes fechados. Pacotes em aberto. Entre 6 para a pontada máxima. Que é o momento em que o Ministério, do Intercenal vai passar. Caso antiministério de ministério se anticia de teorema de ministério publicitaram-se. Onde não pode ter gente. Não pode ter gente em 2 horários. Deus me livre se alguém pegar. Mas o seu horário é o da noite, desde que ninguém saiba. Recepcionista que não é recepcionista, vai chegar até o notebook. Você sabe que essa parte você nem faz. Que é a parte do receita-se, que na verdade o que é o limite de um empregado ao patrão quando faça-se tudo e o erro é você não fazer a parte da corrupção que garante o rabo na cadeira, que caso você recebesse mais, você faria. Entre nem auxiliar de serviços gerais, quando auxiliar de serviços gerais, aqui em recepcionista, e sabe o que é a rua, né? E se alguém souber, você vai ser presa. Você quer percentual de férias de 13º? Cadê a sua folha do dia que está o registro da sua última saída? Eu falei, não estou pedindo percentual de férias em 13º agora, estou pedindo daqui para frente o que é para você o custo-benefício para dizer o meu custo e antidescusto, né? Se alguém perguntar, você não está naquele horário entre não precisar de auxílio de vale transporte, né? O que sideralizaram, não come no serviço. O que é bem comer no serviço, não comer no serviço. Precisam de serviço para comer dos interprivados a quem, caso o trabalho publicitaram, se estourou ontem um fio lá na frente, tem uma explosão que eu sacudi aqui ou em algum lugar aí, parou a TV aqui que ele não sabe mexer, ele estava testando se eu sei mexer como a outra que sabe mexer, que alguém me mexeu e tal, e eu mexi. Joguei pro lado, tava meio assim dizendo que não mexia, que tava na Globo normal, voltei tranquilamente. Deseducação criacionista e não necessariamente a quem educação, física, entre intermenos, interconexão, aqui em sinal de elo deselo, cadeia carbônica, datam-se transcendentalmente entre abstratualidade aqui, jogo de abstratualidade aqui, materializaram-se entre força de trabalho, erro de quem busca força de trabalho, exploração, paradigma e paradoxo da exploração sustentável. Caso antirracismo, racismo de pró-desracismo, mais racismo, entre racismo, limiar de racismo. Entre aspas, carga, antipara, caso, entre aspas, nota de rodapé, erraram-se, limiarizaram, redatar, desirrevogabilidade, corrente, caso desse trabalho, entre carga. Trabalho que corta, que não corta, justificam-se para bem comer. Entre autotrofia e desautotrofia, caso vamos reunir todo mundo de graça-se e entre o leite derramado começar a cobrar. Quando observáveis a quem tocantes saturados. Capitalismo a quem descomunismo. Caso que dataram 1 de 2, individualidade, né? Personal. 3 a 4 vezes na semana, caso funcionasse de sábado a domingo, mesmo não funcionando, chave na mão de quem? Caso sábado a domingo, dia do trabalho e do antitrabalho, em teoria total, entre o que mais induzir desperiodizar maiores e acharam interperiodizar maiores, autoperiodizar quando multiperiodizando parcialidades, paralelismos, cargas, caso a carga no lugar do trabalho sustentável fosse carga cultural,
interhipertrofível, entre singularidade e repetição, caso modelo padrão, anticatabólico, catabólico, corretivo, simetrível, simetria, não é definição, não é resistência, não é força, não é carga máxima, não é volume, aqui em frequência, aqui em presente, quando não é volume, onipotência, onipresença, onisciência, verbo gerundificação, quando silencioso, aqui em tocante, entre armas de deixados, perdidos, direitos e deveres, entre governaram-se, caso botulinizados, harmonização de desarmonização para perpetuação, eternizada, caso plenitude de dinâmica estática, que é infinitivo, imortal, anátomo elementar, atalho dimensivizante, fórmula escalarizante, arbítrio usufruente, instinto da tradução, abstratual não necessariamente, maticível a quem celibato não necessariamente, jejum para quê? Masturbatórios, andarilhados a quem decifre suas genitálias, anais uniformizantes, afim. Caso 2 vezes na semana, caso 3 vezes na semana, valor maior sendo menor, 4 vezes maior sendo menor, ajustando a carga entre truncagem interserial a quem justifique minuto, computar minuto, contar decrescente, intervalo maior, menor entre os exercícios, manejo de carga a quem decifre a desordem absoluta que justificaram o engenhocar entre corpo e descorpo, entre propriedades fundamentais a quem justifique agudos para dominarem por cima, por baixo, instrumentalidade tecnológica a quem justifique adestrar e deixar seriado adestrados, máquinas aos pedaços a quem justificar isotônico, isométrico, isocinético, aeróbio, anaeróbio, catabólico, anticatabólico, energia não necessariamente, fudidos e próximo-fudidos entre reversas e repetitíveis a quem incertos se comparem maior. Elo, alternância, deselo, fio terra, fio cruz, consecutividade, alternatividade, continuidade a quem tempo, interveniente a quem comunistas de descomunistas, ao swing, heterotrófico de homossexuais, olhando, parece que é isso, é só bater o olho e copiar. São todos exatificadores agudos, a quem justifica poligamia, monoteísmo só de cu, poligamia de nem cabaço, a quem justifique piroca, buceta, grelhinho de cozinha, engenhoca de jossa, barro do polido, nem do barro, vai do barro a quem macaco, alturas, profundidades, lateralidades, raciais pelados a quem mal vestidos. Quando literalmente tocantes, elementares, para, normalizantes, bum para. Caso a carga no chão, cintura para cima, qual dia? Entre probabilidade total, cintura para cima, cintura para baixo, de um ponto, fudião, que momento, comprimento do cabelo até ponta de pé, braços abertos, a quem se vitruvianize, alongar, flexionar, não necessariamente remaciçar, não sair da base, socando, é a estratégia de a quem acha o próprio períneo da luta, não tocante, entre opostos se atraem, o olho do amor à primeira vista, o cu cego, não necessariamente, sempre de 4, quando pró-etiquetante, bípedes de fachada, ao boleto do cozinho do outro, que se paga o mesmo valor, quem perpetua volume corrente entre herançáveis, a casa própria habitacionável, logo ali entre teletransportáveis e ressurreições abduzíveis, conversores, conversíveis, eucaristificáveis, eucariontáveis, desautotrofíveis, transmutáveis, afins. Tempo. 4 vezes na semana, pacote de 3 vezes na semana, quantas vezes, caso fosse em trabalho, saísse do trabalho, fizesse em trabalho, entre as cargas penduradas, dependuradas, entre
estupro de fingidos pesos livres, até que ponto entre limiares de elementares arbitra o usufruto aerado, se desloque a ponte dinâmica, de água analisável, apoiada, guiada, truncado, pirâmide fixa, variável, entre aeróbios e anaeróbios de peso corporal, e instrumentos e máquinas sempre perdidos quando achados, e instrumentados que achado não é roubado. Como virá segundo, de nem segundo ato fatificação, a quem justifique excelente explosão. Todo mundo gozando junto, sempre morre e vai para o mesmo lugar. Esse é o pilar do Deus demonizador da igreja de anti-igreja, entre o platô de civilização, que entre clonados do Rockman, do anti-Rockman, se clonar não clonando, por acidente, perpetuou ressurreição de não ressurreição, a quem cruz de não cruz, ao próprio fracasso quem justifique queda livre de não queda livre, vácuo de nenhum vácuo, nada de nenhum tudo, tudo de nenhum nada, não necessariamente. Desnadando, a quem destudando, aeróbio desnadando não necessariamente é aquoso, né? O valor da água, a quem justifica terra-grão, terra-terra, vazio, espaço, relatividades, inteligentes, burocracia se não mais matavam, individualmente, a quem saturados de filhos que não sabem nem o nome, quando desincestados, multiabortados, a quem expectativando data de natalidade, mortalidade que se arraste, as conveniências do fingido monoteísta até onde, né? Entre orais, anais e genitais, caso para. Preventivas, curativas, né? Aparentes, que aparentando, até quem olha de fora e quem olha de dentro está bem protegido, ao olho cego de dentro e ao fundo que bem se goze, plenitude dinâmica da violência sempre. Genocidas, fracassados e genocidas apoiados, guiados, teletransportados, abduzidos, ressurreições, naturalizados, desnaturalizados, papo reto, papa reta, ato fato, 3 vezes na semana, entre um do 2, da quarta que não é sábado e domingo, mas que vão compensar do passado que não fizeram, que não é futuro e nem é presente. Caso tarde fosse noite, caso fudesse antes do meio-dia, mais fudendo. Que interfere através da lua, não da lua, eclipses, né? O alto sempre cai alguma coisa, do chão se resolve muita coisa, né? Bunkers não é banco de judeu, a quem jurados e juristas precisam atirar a pedra. Entre exatas totais, a quem justifique efeitualidade de ataliarizar o remédio, não necessariamente o tocante, não multidestocado de fachada, que o dedo mais grosso no cu do tempo da proctologia, que nunca deixou de ser, quem justifica enfiar a máquina no rabo, colheu o Papa Nicolau, que bem se aceite, clonagem de qual bicho não clonado, a quem justifique, decifráveis, né? Multi-embarrigados, sempre meio grávidos, passivos a quem ativos, constantes a quem variáveis. Caso a introdução somativa, entre parte principal, que em alongamento da errata da nota de rodapé se interprete na dança, na luta, na hipertrofia, na intelectualidade, nos setores de base, aqui em topo, auriferados entre minerais raros. Semana que vem, pelo menos o dentinho meio de longe, semana que vem não, na outra, né? Caso 121-212, abdominal, custo-benefício do começo, entre a quem é aeróbio e não é aeróbio, precisar ir responder com um bom percentual de gordura, compensando
As deficiências que mais usam porque não usam e querem mais fazer e estar todo dia, é de quem tirar. E você vai ter que estar lá entrando ou não entrando, e quando entrou e quando saiu. Entre pagar o CREF e não pagar o CREF, não necessariamente entre as instituições da rua mostrando as suas caras, aqui o turismo, né? De onde veio, para onde vamos, de que cidade justificar. Casa própria e não necessariamente expansionismo, né? Conquistas, explorações não pejorativizadas, explorações que ordenam pejorativizar, inafiançáveis, que se acham e se intitulam constantemente incorrigíveis e que vão fazer, ai de você, atrapalhar. Não preciso de título, faço do jeito que eu quero. Essa merda dessa sua área aí. E outra coisa, ó, não vai dar certo se você sair. Você já veio não dando certo das outras instituições, padaria? Tá achando que é fácil? Você viu o caso do Marcos? Ele saiu porque não estava recebendo, não. Ele saiu porque tem uma coisa muito grande e ele está devendo um monte de gente que estava pagando até pacote anual e nem está, ele devia. E eu estou deixando isso aqui para trás, ó. Ou prioritariamente você pega à noite, e se eu fosse você, eu não largava time que está perdendo. Time que não está perdendo. Pode se arrepender, depois não tem como voltar, não. Nem fazer acordo de novo. Aliás, aí de alguém saber. Você vai preso e tem muito mais prejuízo do que eu. É de você se gerar prejuízo para mim. 13º e férias, você tá querendo? Não, meu filho, eu tô querendo saber já o que é isso aí que você tá falando daqui pra frente. 1.700, que em janeiro não vai ser, porque não pode ser, porque é o mês que, ó, né? Mas esse ano eu não vou pagar mais. Até 2.800 você ganha. Opa, mas seria 1.200. 2.500 que já não é para ser muito tempo, não tem descanso. Tem que estar acordado a madrugada inteira, não pode deixar o fluxo, é absurdo, não posso deixar você nos 2 horários. Mas você vai ganhar 2.800, você ganha. Opa! Mas tem mais adicional noturno. Eu poderia estar trabalhando à tarde, mais o notebook e o computador. Mas seu horário é da noite, não é esse. Você vai aguentar? Você não vai aguentar. Você está pensando que você vai abraçar tudo que você vai aguentar? Mas eu abracei tudo, todos esses dias eu estou exatamente querendo abraçar o meu direito e trabalhar menos, que se eu trabalhar só à tarde, eu consigo atender de manhã. E trabalhar menos e dobrar o meu salário e nem tirar do seu. Não vai dar certo. Realmente. Também estou entendendo por quê. E aqui, ó, além de você não fazer força mais que se fazia, você pode dormir, ao invés de ser tranquila dormindo embaixo das câmeras, ou câmeras. Ministério Público, alturas, profundidades, lateralidade e câmeras, apócrifos a referentes, imagem a quem comparar repetição e perpetuação, e achar que não vai ser explosão, e que dessa vez fugitivo vai sobrar. Tempo. Tempo ao azar, azar. Bunkers, Lua, Marte. Aterrizados, globalizados, literalmente adestrados. O problema é quem vai sobrar. Não é que já deveria ter ido, não. Então ainda por causa de quê?